É isso aí, voltamos porque nosso programa hoje tá gostoso, hein? Tá muito especial. Segundou! E segundou falando de saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre vitaminas orais e injetáveis. Nada melhor que a gente recebeu o doutor nutrólogo Guilherme Peixoto, que vai explicar tudinho pra gente aqui nessa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem, Renato? Obrigado pelo convite. Mais uma vez aí é um prazer estar ajudando aí a população a esclarecer todas essas dúvidas aí que são muito interessantes. É isso aí, doutor. Já queremos abrir já perguntando, para que servem as vitaminas injetáveis? Vamos lá, Renato. As vitaminas injetáveis, elas têm um papel muito importante aí na reposição daqueles pacientes que têm carência de vitamina. Hoje a gente tem uma infinidade aí, uma gama muito grande de vitaminas que você pode ser reposta aí em clínicas, né, normalmente com profissionais habilitados para isso, para que o paciente possa repor vitaminas que ele não consegue na dieta dele. Tem muitas carências dessas vitaminas em diversos problemas de saúde e com a alimentação hoje muito industrializada, alimentação muito incorreta que a gente tem. Vocês querem as coisas muito mais rápido, né? Rápido, exatamente. E acaba tendo um benefício interessante desse aspecto, porque o paciente consegue ter uma reposição mais rápida e ter mais saúde com isso, Renato. Qual que seria, doutor, a vitamina, a única vitamina produzida pelo corpo? Renato, nós temos duas vitaminas que são produzidas dentro do corpo. Uma delas é a vitamina D, que é a vitamina que traz aumento dos ossos, né? A gente tem uma absorção melhor do cálcio e ela é responsável por isso. Essa vitamina, ela é produzida quando a gente se expõe ao sol. Por isso que todo mundo fala que é importante tomar sol diariamente, porque realmente essa vitamina é produzida só com a exposição solar. E a outra vitamina é a vitamina B12. Ela não é bem produzida pela gente, Renato, ela é produzida pelas bactérias que estão no nosso intestino. Então, as pessoas que têm uma alteração intestinal, que têm problemas de evacuação, que têm constipação, elas podem ter dificuldade e uma alteração dessa flora bacteriana, consequentemente não produzindo bem a vitamina B12 e anemia por causa disso, porque ela é responsável pela absorção do ferro. Agora falando um pouco, doutor, sobre a vitamina D, que é tão famosa, que está em alta hoje em dia, você falou a respeito da exposição ao sol. Tem um horário específico, por exemplo, de 10 às 4, ou então de manhã cedo, de 6 às 10, tem um horário assim que seja específico, que essa pessoa possa estar exposta ao sol para poder estar recebendo essa vitamina? Perfeito, Renato. É uma pergunta interessante porque tem muito mais a ver com o horário do sol pela quantidade de energia solar que a gente recebe. Na verdade, 20 minutos de energia solar diária é o suficiente. Não importa tanto o horário. Porém, a gente sabe, Renato, que do horário das 10 da manhã até as 4 da tarde, você tem uma intensidade muito grande de luz solar, radiação ultravioleta, que causa o câncer de pele. Então, esses horários devem ser evitados, né? É lógico que o protetor solar é importante. O protetor solar não atrapalha a produção de vitamina D. Então, se você usar protetor solar durante o dia, que é ótimo, você vai estar se beneficiando do sol da mesma maneira para isso. Quando se fala, doutor, de vitamina B e vitamina B12, que são dois tipos de vitaminas muito importantes no nosso organismo, além da vitamina D, que é o que você acabou de dizer aqui pra gente, que é pra gente estar exposto ao sol, eu ouço dizer muito, nada melhor que você está explicando pra gente, sobre a vitamina B12, que além de ter ferro, é muito bom para a memória. E eu vi uma estatística, hoje é segunda-feira, se não me engano, acho que foi sexta-feira, que as pessoas que dormem menos que 5 horas por dia, elas podem estar, como é que eu posso falar? Elas podem estar tendo risco de acordar estressado e futuramente ela pode vir a ter demência. E eu ouvi umas pessoas dizendo que elas dormem pouco mesmo porque estão estudando para a faculdade de medicina, outros para a faculdade de direito. Eu gostaria de saber da sua pessoa, a vitamina B12, ela é boa mesmo para a gente estar absorvendo essa vitamina para a memória, independente da qualidade de sono da pessoa? Vamos lá, Renato, para esclarecer essa dúvida, a gente não tem que falar só da B12, a gente tem que falar de todo o complexo B. O complexo B são uma série de vitaminas que elas trazem um auxílio para a regeneração das células neurológicas, para a parte cerebral mesmo. Então, para todos os processos que acontecem na região, né, no cérebro, ela é muito importante. E a carência dessas vitaminas, ela prejudica isso. O sono é um processo muito importante para o organismo humano. Ele é um processo que vai revigorar suas células, que vai restaurar suas células. E se você deixa de dormir bem,
parte desse processo ele não acontece. Por isso que quem dorme mal envelhece mais rápido. Então é muito importante. Recomendado, é lógico que varia de pessoas para pessoas, de população para população, mas 8 horas de sono diário seria o ideal para todo mundo. Mas o ritmo de vida nosso, Renato, então, é isso que eu fico naquela. Eu falei, não, vou perguntar ao doutor, que ele vai nos esclarecer tudo. Eu preciso sair daqui hoje com essa dúvida esclarecida, porque até mesmo a minha pessoa, eu durmo bem tarde, lá para 1 e pouco, 2 e pouco, e acordo lá para as 7. Eu tenho dormido 6 horas por dia, que é pouco, a gente tem que dormir 8, que você acabou de falar. Se eu, que sou eu, durmo de 5 a 6 por dia, imagina aqueles que têm a faculdade de medicina, têm a faculdade de direito, ou então trabalham em 2 empregos. Independente, doutor, minha pergunta é o seguinte, independente da pessoa estar dormindo pouco, a vitamina não vai surgir efeito? Posso ver se é assim? Na verdade assim, o paciente que dorme pouco, a pessoa que dorme pouco, ela tem um metabolismo alterado. Sim. Então todos os processos metabólicos dentro desse organismo não vão funcionar tão bem, tá, Renato? Então os profissionais que trabalham de noite, profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais que têm um ritmo muito exagerado, eles vão sofrer. E mesmo eles tendo uma alimentação um pouco mais correta ou uma reposição de vitamina, essas vitaminas podem não ser efetivas, porque a gente é um conjunto, a gente não são vários sistemas separados, a gente é um conjunto de sistemas que, se um não trabalha direito, atrapalha todo o funcionamento de outro. Então a melhor coisa é ter uma rotina adequada de sono, ter uma alimentação adequada, ter uma atividade física correta e o mental, né? Você ter um equilíbrio emocional para você poder lidar com tudo isso. Doutor Guilherme explicando tudo pra gente aqui nessa tarde, já sabe que lá na clínica dele, o doutor Guilherme tem se especializado tão somente nessa área de vitaminas orais injetáveis. Eu já quero perguntar para ele qual que seria essa diferença, explicasse pra gente aqui nessa tarde a diferença da vitamina oral e injetável. Tá. Antes, para a gente começar, Renato, a gente tem que falar para os pacientes, para todos os espectadores, que se você tem uma boa alimentação, você teoricamente não precisa de nenhuma vitamina a mais, tá? Então, antes de pensar em qualquer remédio, em qualquer soro, qualquer injetável, a gente tem que pensar numa boa alimentação. Um plano correto. A gente sabe que o dia a dia de hoje é muito difícil, você parar, comer uma alimentação correta é difícil, mas com vontade e com rotina, a gente consegue se organizar. E para aqueles pacientes que não podem fazer isso, a gente tem que pensar efetivamente numa reposição. E aí a gente pode pensar em vitaminas orais ou vitaminas injetáveis. O benefício da injetável, Renato, basicamente é que a gente não precisa fazer diariamente, tá? A vitamina oral, a gente precisa normalmente todo dia tomar uma dose, e a injetável não. E aquele conforto de estar numa clínica, com segurança, com profissionais adequados, você vai fazer a cada 15, 30 dias, conforme cada paciente, a necessidade de cada paciente. Mas lembrando que uma boa alimentação substitui qualquer remédio. E uma boa rotina de vida também. Falando de alimentação, doutor, eu fiquei assim um pouco, não fugindo do nosso assunto aqui, você tocou na ação de alimentação, eu falei assim, eu preciso falar porque veio em mente agora. Eu eu vi no Instagram um doutor dizendo que a banana, ela não pode ser consumida mais de 3, 4 bananas por dia. Você só deve ingerir 2 bananas por dia, porque se você passar de 2 bananas que você for consumir por dia, você está trazendo para a sua vida obesidade, você está trazendo também para a sua vida diabetes. Eu falei assim, gente, mas banana ela não tem vitamina A? Banana, para aquelas pessoas que sofrem de cãibra, ela combate a cãibra? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse alimento que é a tal da fruta banana. Vamos lá. A banana, Renato, é um alimento delicioso, um alimento muito nutritivo e que tem diversos componentes importantes, potássio, magnésio, entre outras vitaminas, antioxidantes, até vitamina C, apesar de uma quantidade pequena, ela também tem. O problema da banana é que ela é um alimento com índice glicêmico mais alto. O que significa isso, Renato? Significa que a quantidade de açúcar nela é mais alta. E todo alimento que envolve muito açúcar, ele pode sobrecarregar seu sistema que cuida da parte de açúcar, que é o pâncreas, e, consequentemente, se você tiver uma predisposição, te levar a uma diabetes. Não significa que a banana está te levando a diabetes, tá, gente? Não é isso. Banana é um alimento super saudável e você pode comer. Mas frutas muito doces em excesso, ela pode ajudar para quem tem predisposição a desenvolver diabetes, sim.
Aí eu te pergunto, doutor, isso independente da pessoa estar consumindo bastante líquido, independente da pessoa estar fazendo uma atividade física? Né, depende disso também, Depende. Renato. Porque, gente, a conta é simples, é matemática básica que todo mundo aprende. É o que você consome e o que você gasta. Se você consome mais do que você gasta, você engorda. Se você está gastando mais do que você consome, você emagrece. E o ideal é o equilíbrio. Se você está satisfeito com o seu corpo, você pode manter o equilíbrio, gasto energético com ingestão calórica e tá tudo bem. Pode comer 2 bananas, não vai fazer mal, desde que você gaste energia para isso todo dia. Doutor, assim como eu, juntamente com o pessoal de casa, está curioso para saber, não fugindo do assunto, estamos curiosos para saber quais são esses tipos de alimentos que produzem bastante açúcar, para até mesmo a gente poder estar amenizando, não consumindo com bastante frequência. Porque quando eu soube dessa da banana, eu falei, gente, eu coloco aí umas 3, 4 bananas numa vitamina de banana, Sim. porque fica bom, eu boto Gostoso. leite desnatado, aveia, chia, linhaça, quinoa. Aí eu Perfeito. pensei, poxa, cara, só 2. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito dessas frutas. Claro. Renato, você está fazendo excelente, né? Essa vitamina que você faz, ela consegue diminuir o índice glicêmico da banana, porque a chia, as fibras que ele coloca na vitamina dele, acaba fazendo uma absorção mais lenta desse açúcar. Então não tem problema, entendi. você pode Fechou. continuar colocando essa vitamina obrigado, doutor. sem problema nenhum. O mais importante, os alimentos que vão trazer mais prejuízo, e é um vício, literalmente, é o açúcar, gente. O açúcar que tem nos alimentos industrializados e também nas massas, porque toda massa que a gente produz, toda farinha, ela é baseada em amido, e o amido é um tipo de açúcar que no organismo ele acaba virando a glicose, e é o excesso de glicose que vai causar todo esse problema. A gente precisa de energia, gente, a gente precisa de glicose, mas ela tem uma quantidade ideal para você, que é o que eu acabei de falar, que é a quantidade que você gasta. Hoje a gente consome muito mais açúcar do que deveria, porque tem os refrigerantes lotados de açúcar, tem os alimentos industrializados, Bebida alcoólica. os biscoitos, as bebidas. Pães. Então tudo, pães é uma infinidade. E o Brasil, principalmente, é um país que consome muito pão, Demais. né? Muito pão. Então, se a gente não entender como funciona isso, a gente pode comer pão, Renato. O pão integral, por exemplo, você pode comer uma porção 2 vezes maior do que o pão que não é integral, porque ele absorve menos, porque ele tem um índice glicêmico que a gente chama mais baixo, ou seja, a quantidade de açúcar que a gente vai tirar desse alimento é menor que um pão que não é integral, entendeu? Entendi. E quais que seriam os alimentos, doutor, que o corpo não produz? Tá, na verdade a gente não tem uma infinidade de coisas que a gente é dependente, tá? A própria ingestão de glicose, a gente produz glicose no nosso organismo para uma necessidade imediata. A gente tem uma reserva que chama, que no fígado, que chama glicogênio, que ele armazena um açúcar para imediato. O cérebro nosso, Renato, ele só trabalha com glicose. Ele não usa outras fontes de energia, que são a gordura, que são as proteínas. Então o cérebro precisa de açúcar. Então o fígado é um sistema que tem de reserva. Falou, opa, o cérebro está precisando de energia, eu vou tirar açúcar do fígado. Então é possível. Proteína também. Só que qual que é o problema disso? Quando você precisa destruir alguma coisa seu para tirar energia, você está diminuindo literalmente. Você está destruindo músculo, você está queimando gordura, que é bom, né? Lógico que gordura a gente quer evitar, tem excesso, mas ela é necessária, tá? Agora, tem várias vitaminas que são essenciais para esse processo metabólico todo, de toda a digestão acontecer, que a gente não produz. E a gente precisa das substâncias. E os minerais, tá? Zinco, ferro, magnésio, até cobre é preciso na nossa ingesta. Então tem várias proteínas que a gente tem em nosso metabolismo que usam... Vitamina K também? Vitamina K também. Vitamina K é uma das que está em... Magnésio, o magnésio também está envolvido nesse processo, mas a vitamina K, na verdade, ela envolve-se no processo de coagulação, de estancar sangramentos e tudo mais. São vitaminas bastante importantes também. Como que é a abordagem? Por exemplo, a tua clínica aqui em São Paulo fica onde? Na verdade, a gente fica em Taubaté. Próximo da Taubaté. capital, são 100 e poucos quilômetros daqui. Como é que é a abordagem? As pessoas chegam para você,
doutor, fazer, doutor, olha só, eu estou engordando, estou precisando de vitamina, estou ficando com uma fraqueza disso, uma fraqueza disso. Como que é a abordagem das pessoas ao chegar no teu consultório? Sim. O principal, Renato, é que a gente é uma clínica basicamente de estética, a gente faz cirurgia plástica lá e cuida dos pacientes, que os pacientes querem lá não só ficarem mais bonitos, mas eles querem emagrecer, querem ficar com mais saúde. Então o nosso foco principalmente é em fazer o paciente entender que aquilo não pode ser um atalho mágico, não existe mágica na medicina. A medicina, assim, os tratamentos precisam ser de entendimento. Então o paciente quer ficar mais bonito, a gente vai ajudar, mas ele tem que entender que uma parte dessa mudança vai ser dele. Então, o paciente que chega para mim, ainda não pode fazer uma plástica, por exemplo, eu vou poder tratar ele de uma forma, qual que é o objetivo dele? Você vai chegar para mim e vai falar, doutor Guilherme, eu quero emagrecer, não estou me sentindo bem, estou me sentindo fraco, o que eu posso fazer? E aí a gente vai ouvir toda uma história, vai entender como que são os hábitos dele, que antes de qualquer exame é essencial. Não adianta eu pedir um monte de exame para tratar exame, sendo que eu não perguntei para o meu paciente se ele como que ele está se alimentando, que ele acorda às 5 da manhã e não toma café, que ele vai almoçar só 2 horas da tarde, Ixi. aí come salgadinho na rua. Eita. Então, não adianta nada se eu não... falando da vida de muita gente aí agora. Exatamente. Esses Aqueles que não hábitos têm são hábitos, muito né? ruins. Eu recebi aqui, não queria te contar, um doutor na semana atrasada, mais ou menos, eu comuniquei para ele que eu não tenho esse hábito de café Sim. da manhã. Assim como não tenho, muitas pessoas que estão nos assistindo também não têm esse hábito de café da manhã. E nós precisamos colocar como hábito o café da manhã. Precisa ter, doutor? Vamos lá, Renato. Existem várias estratégias de alimentares, né? A gente não é recomendado efetivamente a gente passar muito tempo de jejum. Existem estratégias para emagrecer que chamam jejum intermitente, que você fica várias horas de jejum para o seu organismo trabalhar de uma forma que a gente chama que ele vai ajudar na queima de gordura. Isso funciona para todo mundo, Renato? Não. Então tem que ser individualizado. Às vezes para você o jejum pela manhã funciona muito bem e tá tudo bem, você não vai se sentir fraco por isso e tudo mais. Mas o que a gente recomenda é que haja uma ingesta, pelo menos uma quantidade de energia, né, que normalmente seria o carboidrato, durante um período associada à proteína. O que não pode é você só comer carboidrato, porque o carboidrato não vai te trazer o benefício do ganho de massa muscular e vai te trazer uma energia que vai embora rápido. Você fica com muito mais fome mais cedo. E aí você come mais. Quem só come carboidrato sente muito mais fome. Verdade. Por quê? Porque a glicose é processada rapidamente no intestino, passa algumas horas, o paciente já está com fome, a pessoa já está com fome e quer comer mais. Quer comer mais. E a procura, o que você tem percebido ultimamente lá no seu consultório? Que a procura tem sido mais da parte das mulheres, da parte dos homens, das pessoas da terceira idade? O que você tem recebido mais? E quais têm sido as queixas de cada um? Vamos lá, Renato. A primeira coisa é que hoje o perfil do brasileiro está mudando um pouco. Ele está criando um pouco mais de consciência, de cuidar mais do corpo, de se exercitar mais, de ganhar massa muscular, né? A gente, principalmente num consultório de cirurgia plástica, a gente trabalha com bastante extremo, né? Com o paciente que é extremamente bonito e quer ficar mais e o paciente que está fora do peso e quer se tornar bonito. Então a gente trabalha com esse ponto para chegar num ponto médio ali, né? Então, assim, o principal nosso realmente é mulher. Mulher é a que mais procura médico, até porque homens normalmente são sem vergonha, não gostam muito de médico, a não ser quando aperta, né? Quando a coisa aperta, sempre assim, né, doutor? Eles vão no médico. Mas, assim, de modo geral, no consultório de nutrologia, a gente acaba tendo uma demanda um pouco maior. Na maioria das vezes são homens jovens, de 30 até 50 anos, que estão procurando ganhar mais massa muscular e emagrecer. Mas mulher é muito mais frequente porque elas querem ficar mais magra. Mulher nunca tá magra, né? Mulher sempre quer emagrecer mais um pouquinho. E aí a gente vai trabalhar todo esse aspecto da alimentação, da atividade física, de mudar os hábitos mesmo. Porque não existe milagre, gente. Não existe remédio milagroso, não existe fórmula milagrosa. É uma conjunção de coisas que a gente vai fazer para esses nossos pacientes para ele realmente mudar. Agora, você tinha falado para a gente aqui no começo da nossa entrevista a respeito da alimentação. Voltando a esse assunto, porque esse assunto é um assunto que nós queremos saber, mas não queremos saber. Claro. Porque quando vem aquela exortação que o doutor fala, você não pode exagerar no doce, você não pode exagerar nos enlatados. Aí eu te pergunto, doutor, é difícil você como nutrólogo ser sócio
de um cirurgião plástico e que esse cirurgião plástico, porque todo mundo quer ficar bonito, mas não quer fazer a parte dela. Você tem percebido isso? Que todo mundo, mas no caso, você acabou de falar aqui pra gente que o número maior são das mulheres. Porque elas querem ficar bonitas, esbeltas, aquela coisa toda. Mas só que as pessoas querem manter uma aparência e esquece que o interno é que envelhece mais rápido e não vai adiantar esticar, que vai dar ruim. É muito frequente isso. É muito, né? É muito frequente. Na verdade, o que a gente vê é que, assim, o ser humano, ele é um ser que gosta do atalho, ele não gosta do esforço, né? E a gente mudar essa mentalidade realmente é difícil. E o que o Renato falou sobre o que está dentro é muito importante, né? A saúde não começa de fora, não que começa do estético. Tanto que a gente vê várias pessoas super fortes, anabolizadas, que de repente com 30, 40 anos morrem. Recentemente morreu um fisiculturista. Aí, por quê? Porque tudo que é exagero é ruim, gente. Como o Renato falou, a gente pode comer um docinho, pode comer uma coisa gostosa de vez em quando, a gente precisa de prazeres na vida para a gente ser feliz, para a gente ficar feliz. O que não pode é o exagero. Então, se você se preocupa excessivamente com uma coisa só, tá errado. Você tem que se preocupar com dentro e com fora. O que é o melhor para dentro? É atividade física, é uma vida saudável, o mental também muito importante. Qualidade de sono, dormir bem, beber bastante água. Exatamente. Pouco álcool, se não nenhum, né? Então tudo isso a gente tem que pensar para o nosso paciente. Eu não faço dietas restritivas com meus pacientes. Não faz? Não faço. Por quê, Renato? A dieta restritiva, ela faz o paciente, quando emagrecer bastante no começo, mas quando ele volta a poder comer, ele quer comer o mundo inteiro. Por quê? Porque você fica naquela vontade, naquela ânsia de comer tudo e que a dieta restritiva não te deixava. E você para o regime e você engorda tudo de novo. E engordar, a sanfona, é muito pior do que só ser gordo. Porque você engorda, perde músculo e volta a engordar só gordura. Nossa, o doutor Guilherme falou tudo exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava com aquela indesejada pochete. Eu falei que na semana passada nós recebemos um doutor que é especialista em injetáveis e eu estava com essa indesejada pochete, queria tirar e a médica falou assim, ó, você vai fazer o uso desse aparelho, a aplicação, você sabe qual que é, né, doutor? Sei. Diariamente, no prazo de 1 mês e meio, e eu fiz, e ela botava a regra da dieta, gente, ela tirou tudo, tudo. Era só ovo cozido, filé de frango e batata doce, mais nada. Eu falei, doutora, mas eu sou uma pessoa ansiosa e eu gosto muito de doce. Ela falou assim, ó, no máximo você pode é um iogurte natural e desnatado ainda. Né? E eu falei assim, meu Deus, e agora? Segui a rixa, eu precisava perder 10 quilos, consegui perder 8 quilos, fiquei com aquela barriga tanquinho, né, no mês de janeiro, fevereiro. Mas só que chegou em maio, eu surtei e aí veio tudo à tona. E eu hoje eu preciso tirar novamente essa indesejável pochete. É aquilo que você acabou de falar. Que o doutor, ele, no teu caso, o doutor Guilherme, ele não é o tipo de pessoa que faz aquela dieta que tira isso, tira aquilo, tira aquilo. Eu gostaria até que você explicasse um pouquinho como é que é o teu procedimento. Sim, vamos lá. No caso do Renato, principalmente, vou te dar uma dica excelente. Renato, melhor horário de comer doce é logo após o treino. Porque depois do treino... Não antes? Não antes, após o treino. Por quê? Porque logo após o treino, seu organismo está todo trabalhando para dar energia para o músculo. Então, se você ingerir glicose, açúcar, chocolate, que seja, depois do treino, você vai deslocar esse equilíbrio para o músculo. É lógico, gente, você não vai comer uma barra de chocolate desse tamanho. Mas é o melhor momento para comer. Só que depende de você fazer uma atividade física, então é importante isso. Voltando à questão da dieta para os meus pacientes, Renato, o que eu trabalho lá no consultório é principalmente a mudança do hábito do paciente. Não adianta você querer emagrecer 20 quilos em 2 meses, porque você não vai ter mudado a sua cabeça. E a cabeça é importante ser mudada antes da gente efetivamente emagrecer. Se você tiver um plano longo, mais progressivo, você vai passar 6 meses e aquilo passa a ser uma rotina para você, sendo muito mais fácil de manter.
É isso aí, gente. Falou aí disso, doutor Guilherme, aqui nessa tarde, dando dicas, explicando pra gente tudo sobre vitaminas orais e injetáveis. Renato, eu gostaria de saber de muito mais informações, como é que são feitos. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar agora todos os dados que ele vai estar passando, redes sociais, aonde que ele atende, os dias. Você vai passar, vai fazer aquela consulta com ele, você vai expor tudo que está dentro de você, tudo que você precisa repor essa energia, tirar essa podridão e ficar novinho de dentro para fora. Doutor Guilherme, fica à vontade, pode deixar suas redes sociais, explica para onde você atende, fica à vontade. Renato, eu atendo hoje em Taubaté, é uma região próxima aqui de São Paulo, Vale do Paraíba, dá 1h30 daqui, atendo muito paciente daqui de São Paulo, a gente opera lá também a parte de cirurgia plástica e vai ser um prazer atender, eu gosto de responder meus pacientes, podem me seguir na rede social, @drguilhermepeixoto, vai ser um prazer aí cuidar de vocês e responder as dúvidas que vocês têm também. É isso aí, doutor Guilherme, muito obrigado, porque foi muito bem esclarecido tudo a respeito de vitaminas orais e injetáveis, porque nós estamos precisando. Aliás, começa a idade, tem uma idade certa para a pessoa começar a tomar essas vitaminas injetáveis? Na verdade não, tem crianças também que precisam tomar, né? Entendi. Óbvio que a gente já precisa de uma abordagem mais pediátrica, Entendi. mas normalmente a gente começa a tratar pacientes de 12 anos para cima. Fechou. Doutor Guilherme, muito Foi um obrigado, prazer. quero te agradecer Obrigado, por querido. todas essas dicas aqui nessa Com tarde. certeza. Fica aí, permanece aqui com a gente.